Olá, bem-vindos à aula de Escola de Discípulos, Movimentadores Espirituais da Fé. Movimentadores Espirituais da Fé. Boa tarde para vocês. Estamos começando a estreia do nosso primeira parte de estudos, nosso programa de estudos. E no programa de hoje, já estreando ele, né? Muito bem-vindo você que está agora participando do nossa primeira gravação aqui no canal da Rose e Eunice. Aqui nós estamos falando e vamos falar hoje a respeito desse curso que você pode fazer, né? Você pode aprender muitas coisas, inclusive, né? Nós estaremos dando aulas de estudo da Bíblia para você e para você que quer fazer parte, quer se tornar aí futuramente um movimentador espiritual da fé. Bom, hoje nós vamos aprender a falar e nós vamos falar a respeito do discípulo de Cristo. Então, nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Bom, a palavra discípulo tem sua origem no idioma grego e era atualizada na antiguidade para identificar um aluno que seguia um determinado mestre. Pensador, sábio, rabino ou filósofo. Era assim que era chamado. No contexto daquela época, o discípulo era alguém que estava disposto a deixar-se moldar tanto por seus pensamentos quanto por suas ações. Foi dessa forma que os 12 discípulos de Jesus Cristo passaram a segui-lo. Também os que criam na pregação dos apóstolos foram chamados discípulos, aqueles que acreditaram que creram, porque eram seguidores, que procuravam conhecer e praticar a mesma filosofia de vida do Senhor Jesus Cristo. Bom, isso é uma das coisas que você vai começar a aprender aqui no grupo Movimentadores Espirituais da Fé e também nessa parte de estudos que nós estaremos fazendo, a nossa escola de estudos Movimentador Espiritual da Fé. Você vai aprender também a se tornar um discípulo, um seguidor, alguém que vai dar seguimento e vai se tornar também um movimentador espiritual da fé. O que é movimentador espiritual da fé? Movimentador é aquele que movimenta. É aquele que também passa a fazer parte, a movimentar, expandir o reino, né? E se torna um movimentador espiritual da fé. Por que espiritual da fé? Porque nós vamos falar muito de fé na vida espiritual do cristão, na vida do crente. Então não é uma seita, ok? É um grupo cristão, evangélico. Também não é uma igreja criada, não. É um grupo de estudos, como que uma célula, tá bom? Pra você já saber. O que é ser um discípulo de Cristo na aula de hoje? Bom, um discípulo é alguém que não apenas aprende ou entende as coisas dentro da visão cristã, mas que também tem um compromisso de vida com o seu mestre, com o seu professor, com o seu rabino, com o seu sábio, com o seu filósofo, não é mesmo? O discípulo visa a formação do caráter e da mente do mestre na vida do discípulo. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo sofro as dores, olhe bem, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha que linda essa palavra. E essa parte aqui Paulo declara aos Gálatas, né, como que ele sente nele, na vida espiritual, na carreira que ele está ali a ensinar, ele sente isso e chama de meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então ele vai sofrendo aquelas dores de parto, tomando sobre ele tudo aquilo, até que eles se formem e se tornem filhos, se tornem semelhantes a Cristo. Até que Cristo seja formado completamente nos seus discípulos. O discípulo cristão requer a tomada do jugo de Cristo. Olhe bem, o discípulo cristão requer a tomada do jugo de Cristo. Consequentemente, requer que o discípulo aprenda os ensinamentos dele e absorva o seu caráter. Lá em Mateus 11, 29 diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esse é um dos papéis do mestre, esse é um dos papéis daquele que vai ensinar, o professor, aquele que vai dar início, que vai ser o líder de segmento. Ele vai tomar esse jugo sobre ele antes de passar a vocês. Então eu quero que você, na escola de discípulos, na nossa escola de missionários, aqui no grupo Movimentador Espiritual da Fé, que você venha aprender nas aulas, né, no decorrer, quando estivermos aqui apresentando, que você tenha essa consciência e essa noção. Segunda questão que você precisa saber, para se tornar um discípulo de Cristo. Fazer discípulos é uma ordem do Senhor Jesus. Então, o que estamos fazendo aqui é uma ordem de Cristo.
Cada cristão deve ter a consciência que precisa ganhar e discipular uma pessoa para Cristo, a fim de que a grande comissão de Jesus seja cumprida. Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Há riscos em ser um discípulo de Cristo, e dentre eles podemos destacar alguns como perder alguns amigos, ser censurado pelos familiares, não é mesmo? Ter prioridades de vida afetadas, ser perseguido por causa da fé e outros quesitos que vêm junto. Porque toda vez que você vai aprender, que toda vez que você se torna cristão, toda vez que você defende o Evangelho de Cristo, você se torna um cristão que defende o cristianismo, você vai se tornar perseguido por conta disso. Principalmente as pessoas que não creem no mesmo Evangelho, que não são crentes e seguem outras religiões. Então isso é uma coisa que você vai ter que aprender. Você que quiser se tornar um discípulo, um movimentador espiritual da fé, você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Toda vez que nos tornamos cristãos e nos convertemos, nós sacrificamos muitas coisas na nossa carne. Nós temos esse processo de libertação, não é mesmo? Vamos aprender ainda isso também na nossa escola de discípulos. Não hoje, mas no decorrer das semanas. Terceira coisa que você precisa saber a respeito do discípulo de Cristo. Quem pode ser discípulo de Cristo? Quais são as pessoas que podem ser? Quem pode se tornar? Aquele que ama verdadeiramente a Deus. João 14, 23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. Então, para que você se torne um, você precisa amar. Tem que haver um ato de amor e de entrega. Né? Todo aquele que ama, entrega. Todo aquele que entrega, ama. Então, o coração descansa e aguarda em Deus. Outra coisa, aquele que se nega a si